Gente, você que nos acompanha sabe que eu costumo abrir a nossa live cantando, trazendo uma música alegre, etc. Hoje nós temos apenas uma música de fundo. Gracinha querida, seja bem-vinda, fico feliz em vê-la aqui. Muito obrigado. Hoje nós temos aqui, querida Cássia Lima, já vou te jogar aqui para dentro. Peça para entrar, por favor, já comece a mandar o aviãozinho para todo mundo. Essa música é uma música de motivação para que nós possamos recomeçar. Eu não entrei cantando porque achei um pouco exagero no dia de hoje em relação àquilo que ocorreu, infelizmente, no Rio de Janeiro, onde todos nós sofremos muito com isso aqui no Brasil. Eu vi isso há 50 anos em São Paulo, onde eu morava, no Rio Tamanduateí, que enchia de água, depois resolveram esse problema. Isso ocorreu há 40 anos, isso ocorreu há 30 anos, isso ocorreu há 20, há 10 e vai ocorrer sempre, porque as autoridades do nosso país não tomam nenhum tipo de providência. Sendo assim, nossa homenagem àqueles que sofreram, que estão sofrendo, e quem puder auxiliar, auxiliem, que é uma infinidade de instituições fazendo esse trabalho. Minha gente, vou aqui fechar essa música agora para poder começar a bater um papo com a Cássia, psicóloga, palestrante internacional, palestrante educacional, Cássia Rego Lima, que já está aqui, que já pediu aqui para entrar, e eu já estou aqui aceitando o convite dela para que ela possa, então, com certeza será um bate-papo muito legal. Julie, seja bem-vinda, querida Santos. Tudo cheio de legal, nós vamos com certeza. Querida Cássia, que sorriso contagiante, que Olá! maravilha. Boa Boa noite, linda. noite! Boa Antes de noite! mais nada, muitíssimo obrigado por Eu aqui aceitar o nosso agradeço, convite. gratidão. Estou muito feliz com a tua presença, eu acompanho o teu trabalho, sei do teu trabalho, da importância do teu trabalho, e sei também daquilo que você vem fazendo em relação a auxiliar as famílias. Detalhe Exatamente. importante. Você não é só teoria de livros que aprendeu, você já tem uma Isso. larga experiência e isso nos dias atuais é que conta. Sabe, nós estamos cheios de gurus na internet que lê 2 livrinhos e começam a dizer logo, eu sei resolver a tua vida, eu sei resolver aquilo, sem nenhuma experiência. E não nos leva a nada. Então é importante que a gente deixe claro aqui. A psicóloga, palestrante, Cássia Rego Lima, não fala apenas de teoria de livros ou da escola que ela aprendeu. Ela nos fala com muito conhecimento sobre a sua própria experiência. Querida, apresente-se aí, diga o que você veio fazer e vamos começar o nosso papo. Professor, é uma honra estar aqui. De tantos Obrigado. convites e desencontros que eu tive que fazer uma pequena cirurgia, aí a gente se Foi verdade. desencontrava. Mas hoje Foi está verdade. acontecendo e eu só tenho gratidão por esse trabalho e admiro muito o seu trabalho na área. E nos conhecemos pela Obrigado. internet e estamos aqui partilhando os nossos Verdade. conhecimentos, as nossas práticas, né? Que não são superficiais, são fundamentadas exatamente o que faz a diferença, né? Eu sou psicóloga clínica, sou psicóloga educacional, né? Atuo atualmente online e presencial em escolas e fiz um trabalho na demanda da pandemia, né? Acompanhado de vários. Parece que deu uma paradinha aí agora, mas continuamos. Foi. Vamos lá. Eu fiz um trabalho na pandemia de acolhimento e dentro desse Muito bem. processo do acolhimento eu vi assim coisas que me estarreciam. Passávamos 24 horas no ar, eu e um grupo, atendendo médicos, enfermeiros, atendendo familiares que não estavam aguentando mais a zona de conflito emocional. E a gente observou muito, professor, que isso vinha de uma palavrinha: comunicação. E como essa comunicação trazia essa piora do confinamento, da quarentena e a saída deste momento para estar
com o outro, porque ficou todo mundo dentro de um espaço, estava todo mundo fora, faziam contatos, mas não tinha comunicação. Essa comunicação, se vamos lembrar lá atrás, e eu queria pedir licença para lembrar dos nossos momentos lá atrás, que sentávamos à mesa, tínhamos essa comunicação visual, que era como é que está seu dia, como é que foi isso, olha como você senta, era uma coisa natural. E depois Verdade. deixávamos no colégio. Visual e sinestésica, porque nós Exato. tocávamos as pessoas. Exato. Abraçávamos, dávamos a mão, enfim, estávamos juntos ali, como se diz, entre os quatro olhos e também com o corpo ali agitando, né? E O que não partindo ocorre no também momento. ali o que era educacional. Saíamos, depois voltávamos, né? E tínhamos Claro. almoço, mas tem um pequeno detalhe: trabalhávamos as convivências sociais no brincar com a nossa família. Sempre tinha um irmão mais velho, sempre tinha um tio que ficava tomando conta para poder os pais irem trabalhar, e a gente descia, tinha aquele horário que socialmente todos desciam, iam para a rua, e ali a gente começava a fazer o nosso primeiro treino de comunicação. A comunicação da brincadeira, que era, você vai ser, vamos lá, polícia e ladrão, você, separa os times. Não, esse é o ladrão, esse pessoal aqui é a polícia. Só pode se for dessa maneira, ditavam regras, faziam todos uns entretenimentos, mas existia aquela comunicação pessoal e intrínseca. Você ali aprendia todas as partes educacionais. E até a gente conversava, olha, essa pessoa aqui bate muito forte quando a gente vai jogar queimado. Olha, essa parte aqui não é muito funcional. Será que o pessoal que está nos ouvindo ainda sabe o que é queimado? Porque sabe tem não, teacher, sabe não. Então, a comunicação vinha por aí e era muito natural. À noite, quando o pai e a mãe chegavam, nós subíamos e só tinha uma televisão, claro. Negociávamos, não podia interromper os nossos pais, porque era hora de assistir o jornal e saber aquela comunicação e depois sentar e dizer como aconteceu. Só que se a gente vier para hoje, a era digital, que estava vindo muito paulatinamente, né? Entramos numa era digital de grandes computadores, depois de pequenos computadores, fomos acompanhando. Mas aí, cada pessoa estava em espaços diferentes. E começamos claro. A simplificar as comunicações. Por exemplo, eu tenho um caso que eu gosto muito de citar a prática. Minha filha viajou há muito tempo atrás, aí eu cheguei para ela, disse, e aí, filha, como é que foi a viagem? Passou 30 dias fora, ela fez. Ótima. Veja, ótima se resumiu a e acabou. 30 dias, e depois eu reuni o grupo em casa, e ela fazia, não, porque a gente fez isso, a gente fez aquilo. Não foi, mãe? Aí eu, não estou sabendo. Como? Eu lhe contei tudo. Olha os detalhes, eu lhe contei tudo. Mas o tudo era o ótimo. E hoje eu vejo sobrinhos, eu vejo primos, né, das minhas outras gerações que faz. Oi, tia. Eu disse, meu filho, como é que tá as coisas? Beleza. Né? BLZ. Então, resumidamente... Mais nada. Mais nada. Aí eu faço, olha, tia chata, vai tirar todos os celulares e vamos conversar. E vamos transitar este momento. Porque se a gente for ver tecnicamente o que significa comunicação, a gente vai saber que é um processo de trocas de informações, sem dúvida, de questionamentos, nós partilhamos pensamentos e emoções. Isso você vai encontrar em qualquer livro de psicologia, como é trabalhado. Aí você se depara com beleza, foi ótimo, e toda essa parte resumida na comunicação, como se a gente tivesse vivenciado todo esse processo.
Mas aí chega outro fator. Que fator é esse? A única convivência num só ambiente. Então, tivemos que recuperar esta comunicação. Comunicação essa que estava sendo, todo mundo saía, era muito assim, deixa para fazer isso dentro do carro, vai na condução, a gente vai distribuindo. Então, as comunicações das famílias começaram a ser não compartilhada das suas emoções, do seu atendimento emocional. Começou a ser simplesmente interagido assim pela observação. Ou seja, quanto mais usamos a atual tecnologia para nos ver e, hipoteticamente, nos comunicar, não nos comunicamos nada, que é o que você disse. Agora eu estava aqui pensando, eu realmente recebo, beleza, conflito. Meu filho me manda... Aqui em casa está tudo cheio de legal. Sim, detalhes dos meus netos, detalhes dos filhos. Não, quando não Pronto, manda as figurinhas, né? Legal, é isso. Agora, quero aproveitar, Cássia, deixa eu mandar um abraço aqui para algumas pessoas que estão aqui nos visitando, já encheram aí. Então, vamos lá. Eu não quero esquecer ninguém. A nossa amiga Graça Ramos, professora e doutora Graça Ramos. Certo. A Jaqueline, o Valdomiro Gonçalves, que está aqui escrevendo alguma coisa, o Daniel também, que chegou agora, a Daiane, a Lucimar Valença, o Neto, cabeleireiro, faz um trabalho maravilhoso, esse rapaz é fantástico. Quando eu estiver aí entra o segundo aí, neto, com certeza, o cara é fera. O meu irmão sobrinho, que é um cara super legal, a Lucimar, o Francelino, gente, é um montão de gente. Eu quero aproveitar e dizer a você que está aqui agora conosco para clicar aqui nesse aviãozinho, chamar mais gente para cá, também no coraçãozinho, isso é muito importante. E um detalhe, eu vou agora falar em nome da psicóloga Cássia. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer. Eu estou com o computador aqui do lado, eu vou ver a tua pergunta, vou passar para ela e ela vai com certeza responder. Porque nós estamos falando, vocês estão acompanhando. Tem duas pessoas também aí que apareceram e tem outras também, que é a professora Sim, Joel com certeza, Salgado, e a maioria eu não conheço. E Silvaneide, tem Luana Ferreira que chegou aqui, Francele também, tem um monte de gente lá da escola que está aparecendo aqui e outros legal, fico feliz. Que bom. A professora Aruzi, a empresária Valdineia, que é lá do interior da Bahia, enfim, tem um monte de gente aqui, peço até a você que eu não mencionei o nome. Sem problema. Nós não conseguimos ver todo mundo. Mas, enfim, nós estávamos falando de comunicação em família e vocês vêm acompanhando. Se tiver alguma pergunta, faça. E eu já vou começar a lhe perguntar. O que você acha... Vamos lá ver uma coisa. Nós estamos falando de um tempo, você falou bem, que nós saímos para a rua, brincávamos até estar escurecendo. Isso. A minha mãe, se eu chegasse em casa à noite, já levava porrada. Tinha que chegar no fim da tardezinha, começando a escurecer, já tinha que estar dentro de casa. A primeira coisa era tomar banho, e eu dizia sempre, mas mãe, eu não quero tomar banho, nada, vai já para o chuveiro, tem que tomar banho, era uma onda danada. Somente no inverno, eu morava em São Paulo é uma cidade fria, no inverno era difícil, então tinha que aquecer o chuveiro pingando só, né, para poder aquecer a água da gente, para tomar banho, e às vezes até não funcionava, né? Nós éramos pequenos, pegavam uma bacia de alumínio grande, enchia de água e botava água quente, então toma banho aí. Que era assim que funcionava, mas tinha que tomar banho antes de jantar e antes de ir para a cama. E exatamente nesse momento do jantar é que estávamos lá, o papai, a mamãe e os irmãos. E ali, querida, era posto a limpo a bagunça do dia. Então minha mãe dizia assim para o meu pai, Antônio, fulano fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Ele olhava para um, para outro, claro, aquele que ele está ali, que ela estava falando, e você fez isso por quê? E como é que foi? E como é que não foi? E a minha mãe não era de muitas palavras, não. Uma vez ou outra ela largava o cascudo, mas nesse horário, não. Esse horário, que é o que eu mais lembro, era o horário da conversa. Que não fosse todas as noites, mas era a maioria das vezes na semana. E no domingo, na hora do almoço, a tradicional macarronada, apesar que minha mãe era portuguesa, meu pai espanhol, mas tinha esse costume de, não sei por que cargas d'água, da gente almoçar macarrão no domingo com outras coisas. E era nessa hora do almoço também que eu lembro que nós tínhamos que colocar a limpo as nossas responsabilidades. Então,
Em relação ao mais velho, tínhamos que ouvir. Se tivesse alguém cuidando da gente, tínhamos que obedecer. Tudo isso não é mais como era. A gente já sabe. Eu não estou querendo aqui, eu não estou com recordações, nem estou querendo mudar nada. O que eu quero saber é o seguinte: com tudo isso que nós temos hoje, com a liberdade que damos aos filhos, inclusive, o filho hoje não anda mais na rua. Antigamente a mãe brigava para a gente vir para dentro. Hoje ela briga para o cara ir para a rua. E mudou muita coisa, é mais perigoso do que era. Temos uma infinidade de coisas. E os aparelhos eletrônicos, minha querida, é uma loucura. Você falou bem, nós tínhamos um televisor na sala, tinha que obedecer o papai e a mamãe. Qual é isso. Canal iríamos e hoje assistir. Tem cada um a sua televisão, cada um faz o que quer, é uma loucura. Mas enfim. Celular, ou outro canal no celular. E aí é que tá. Olha, a primeira pergunta para você aqui da Julie Santos. Faça. Eu e meu marido quase não conversamos. Ele chega do trabalho e fica ele com o celular em um canto e eu em outro. Só falamos o necessário. Olha aí, para você desenvolver. Olha aí. Eu vi um meme um dia desse que tava o casal no barzinho e ele chega e faz... Ela chega e faz... Vou pegar o meu celular e vou botar aqui na minha tela para você ficar olhando para mim. Então, assim, é realmente essa falta de comunicação e que algumas vezes eu, quando estou em algum lugar público, eu chego em família e vou tirando dá licença que a gente tem e sentar para poder conversar. E boto tudo assim dentro de uma cestinha, porque isso é que é harmônico. Isso, você tem que compartilhar o que é que está acontecendo com você. Qual foi a grande aflição de todo mundo estar dentro de uma casa, de uma quarentena? As pessoas, professor, não se conheciam. Porque as pessoas não se comunicavam. As pessoas começaram a ter conflitos e quando percebiam, eram conflitos porque elas não se conheciam no dia a dia. No dia a dia como família, de partilhar responsabilidades para os filhos. Só existia outro membro que era contratado para partilhar isso. Mas ali eram pessoas e que você sabe que os espaços agora são pequenos. Não tem jardim, casa, são mais prédios. Então as pessoas chegam em casa e acham que tem que relaxar em casa para poder amanhã começar a trabalhar. E isso faz com que haja o primeiro conflito. Eu tenho as melhores relações interpessoais com as pessoas do trabalho, mas eu não tenho com minha família, porque em casa eu tenho que descansar. Então, aí começa o grande ponto da ferida da história. Faça silêncio, cada qual vá para o seu quarto, não quero barulho. Então, como é que a gente interage? Como é essa interação? Como é que você, que tem 2 ou 3 filhos ou um filho, vai dizer assim, cada qual para o seu quarto, vamos ficar aqui, agora sim, cada qual está com o seu celular ou está em joguinho. Aí você se depara com um monte de gente, quando quer assim, mãe, eu quero isso, pai, eu quero isso, tio, eu quero isso. Por que você não pode fazer e compartilhar? Vamos fazer junto. Vamos aqui para a cozinha. Vamos fazer o jantar. Então, temos um aglomerado de pessoas que não se conhecem e estão dentro de um local pequeno. O que isso gera? Conflito. Elas não se conhecem. Claro. Não conhecem gosto, não conhecem o que você faz. O que conhece é ter o contato de dizer mandado. O contato mandado. Sim. Faça isso, pegue a bolsa. Já está pronto, escove os dentes. Vamos para a escola, boa escola. Isso não é comunicação. Isso Olha, só um minutinho para a gente não perder o raciocínio das pessoas que estão nos acompanhando. A Índias 23, ela diz assim, na infância, eu e meus irmãos
Ao chegar da escola, corríamos para tomar banho, pois só assim poderíamos assistir ao sítio do Pica-Pau Amarelo. E ela escreve ainda: tem que separar o pessoal do profissional. O grande problema, na minha visão, é que nós, veja bem, durante o trabalho, também acarretamos um grande número de, digamos, uma grande potência de energia de estresse. Claro, todo trabalho que você tem a responsabilidade, você acarreta algum estresse. Se você não tem, dentro do próprio ambiente de trabalho, onde extravasar esse estresse, onde é que você vai fazê-lo? Em casa. Dentro de casa. E com quem? Com a não família, é com o cachorro, não é com o gato, é com a primeira pessoa que está na tua frente. E aí entra a nossa educação machista, no caso eu fui criado por minha mãe como macho, que ela dizia o macho é você, quem manda é você, e a minha mãe é que me ensinou isso, não foi meu pai, foi minha mãe. Então deixar claro que as mulheres brasileiras é que educam seus filhos para ser macho. Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, quem manda é você. Pronto, a gente aprende com a mamãe. Então, quando você chega diante da esposa, antes que ela diga algo, você já está querendo explodir. E basta ela dizer alguma coisinha tipo, olha, o jantar está pronto, mas você pega o jantar pronto, já começa aí uma grande discussão. Eu estou dando um exemplo banal, tá bom? Então, o grande problema hoje é que nós passamos mais tempo com as pessoas do trabalho do que com as pessoas que nós estamos convivendo dentro de casa. Por que mais tempo? Eu estou me falando na relação do tempo acordado, por exemplo. Eu para chegar ao trabalho, saio uma hora e meia antes. Chego, quando saio, levo mais uma hora e meia para chegar em casa. Então, aí nós já podemos calcular aproximadamente entre 9 e 10 horas que eu já fiquei fora de casa. E quando eu chego em casa, você disse, eu estou cansado, eu quero descansar e eu não quero nenhuma responsabilidade. Ou seja, eu não quero que me chateiem. E acaba descarregando em cima da pessoa. Pior é, como você vem dizendo, nós não conversamos, nós não convivemos, porque só isso não explosão. é convívio. Você tem que fazer justamente o equilíbrio do profissional e da casa. Muitas vezes eu passo um exercício muito simples. Quando você for para o seu trabalho, que está cansado, coloque uma música com um ritmo mais elevado para você subir a sua adrenalina. Quando você estiver saindo do seu trabalho para a sua casa, comece a colocar músicas que relembre coisas de fatos da sua família e da sua confiança com seu companheiro. Porque sempre tem aquela música marcante. Sempre tem aquele momento. Então, isso você vai transportando e vai equilibrando esse emocional para quando chegar em casa, você está em outra vibe emocional. Então, é extremamente importante você ter essa sintonia para poder não chegar com essa carga do trabalho ou a carga de casa para entregar. Olha, é isso. Então, isso não é comunicação. Isso é convivência de atrito. E esses atritos, muitas vezes, são atritos que poderiam ser sanados com uma simples coisa, saber ouvir. E as pessoas não estão sabendo ouvir e nem falar. Falamos pelos cotovelos a maioria das vezes e falamos sem pensar. Falamos sem pensar porque é o estresse que eu estou desabafando. Agora, saber ouvir com empatia, saber escutar, melhor dizendo, com empatia, para se pôr no lugar do outro, interpretar e exatamente entender, nós não estamos mais tendo tempo disso, Cássia. Quem é que hoje diz eu tenho tempo de ouvir o cônjuge, eu tenho tempo de ouvir os meus filhos? Deve haver quem faça, mas é uma minoria de pessoas, porque o estresse do cotidiano, que nós estamos sendo levados pelo próprio sistema, diga-se de passagem, aliás, é conveniente para os banqueiros, a gente só vive pensando em comprar e é o cartão de crédito que dá a eles um monte de dinheiro, né? E ainda diz assim, vamos passear, aí solta todo mundo no shopping, a pessoa fica sentada no celular e os filhos estão dentro lá do PlayStation da vida e não tem convivência, não tem comunicação. Eles estão sentados ali bebendo, não olha nenhum para o outro. Então, comunicação... Bebendo e olhando para o celular. E ali no celular, vendo as redes sociais, vendo quantos likes tiver. Pois é.
Exatamente. A gente A gente ri, não mas isso é uma tem catástrofe. O que será daqui a alguns anos essa geração que não conversa com os pais? Com quem eles vão conversar? Mas Esse é eu um estou grande problema que nós observando podemos isso alertar. agora. Eu estou Olha, observando muito pergunta isso para você agora. que as meninas estão fazendo aqui. A Kátia Bacelar, que trabalha com Certo. renovação de casas, ela como é que se dá o nome de quem trabalha com as Arquiteta? casas, ela vai escrever. Ela também é arquiteta, mas ela trabalha com decorações das casas, ela faz umas Certo. coisas lindas, é muito criativa. E ela está dizendo, pois é um problema sério. E aqui a Cláudia está perguntando, como lidar com esse estresse? Que é uma situação difícil. Você no trabalho, querida, veja, como é que você vai descarregar em cima de um colega? Você está estressada e o colega faz uma perguntinha, como faz o marido ou faz a esposa, e você vai logo para cima. Eu Exatamente. tenho uma historinha que eu conto muito rapidamente, que é para que todos nós possamos refletir. Quando eu estou na rua, andando numa rua que haja muitas pessoas, e eu sempre, com meu celular nas mãos, dou uma trombada com a pessoa, aquela batida assim, pum, eu, imediatamente após bater, tenho uma reação, que é a reação da maioria das pessoas. A gente pede desculpa. Desculpa. Ah, perdão, foi sem querer. Agora, dentro de casa, quando isso acontece, eu quero que esse povo que está aqui reflita como é a nossa reação quando nós trombamos dentro de casa com a esposa, com o filho, com o papai, com o marido. Qual é a reação? É uma coisa louca. Se for diferente dessa, de pedir desculpas, tem algo errado. E sempre é diferente. Espera aí que a Índia fez mais uma pergunta aqui para você. Hoje, meu sobrinho de 4 anos, quando chega em minha casa, eu vou brincar com ele de carro, bola, batatinha frita e tem mais coisas, e os pais Que na sala, ótimo! cada um com o seu celular, conversando com Exatamente. pessoas diferentes. Então é isso, nós vamos para visitar pessoas, mas não conversamos, estamos ali no celular. E a Kátia Bacelar está dizendo, precisamos aprender a respirar, o negócio está feio. Porque Cássia é uma pessoa que trabalha com outras pessoas, é um trabalho estressante, porque é exigido, é muito exigente, melhor dizendo, ela trabalha bastante. Então ela está dizendo, as crianças estão sem limites. Também é um detalhe que você pode abordar, e eu sei que você já falou sobre isso, mas esse maior problema está aí. Os avós, ainda os avós que nós temos hoje, eu estou falando isso porque você também deve ser vovó, como eu também sou vovô. É natural que nós Eu damos o sou nosso vovó de tempo... 4 patas, viu? Mas vovó de 2 perninhas ainda não. Ainda não. Pronto, mas a gente sabe como é. Uhum. A gente dá esse tempo ao neto, os pais usam isso de verdade para que nós possamos ficar com os filhos deles. Isso. E a mãe do meu filho, que está lá na Alemanha, a Connie, ela já disse a ele me contou hoje por acaso, conversando com ele. Papai, a mãe me disse que se eu tenho filhos, o problema é eu que tenho que cuidar deles. Ela fica com Mateus os que meninos, é balança o natural, berço, uma né? vez ou outra, mas a Alemanha é um pouquinho diferente. Você não vai me usar não, você quer fazer suas coisas, você tem que resolver o problema. Porque quando eu fui tua mamãe, eu estava você pequeno, eu resolvia. Então ele sabe fazer isso. Mas de qualquer maneira, o grande problema hoje é essa falta de comunicação, em especial com os filhos. Sem falar, querida, que você deve ter visto muitos casos assim, das crianças, eu digo criança porque um jovem adolescente de 13 para 14 anos, que comete suicídio impulsionado por pessoas da internet, em que os pais nunca se perceberam de nada, um caso aqui na Bahia, já há 2 anos, terrível, não vou falar desse Que caso agora, que não interessa, mas era um ninguém jogo que tomava conta, estava possivelmente. rolando entre a internet, eu trabalhando com os adolescentes, e esse jogo tomou conta justamente devido às ausências presentes dos Sim. pais, e por dar liberdade total ao celular, não ter aquela preocupação de saber onde estão, esse jogo dava certos desafios. E o último desafio era justamente esse. Imagina. Ele era desafiado a fazer isso. Quando ele fazia, ele ganhava o jogo. Quer dizer, quando ele falecia, Imagina, quando ele que tentava o loucura. suicídio... Tá igual, deixa isso para lá. Não é um tema que eu não quero abordar hoje não, porque tem que ser específico. Vamos continuar dentro daquilo que nós vimos falando. Falta de comunicação na família. Já abordamos alguns temas que são reais, as pessoas estão reagindo, que é verdade mesmo, é desse jeito. Então, o que você tem dito às pessoas que você atende em relação a isso?
Por exemplo, aqui em Salvador, eu não participei, mas já ouvi, que você chega aqui num bar, um restaurante, bar-restaurante, há um cesto de vime, que é Isso. colocado na mesa, os celulares são todos jogados lá dentro, e o cara que se atrever a mexer no celular paga a conta de todo mundo, Exatamente. antes de encerrarem o bate-papo. Então, não tem esse negócio de estar Exatamente. ali, porque minha esposa está doente. Então, vá para casa, já que ela está doente, vá ao lado dela, fique com ela. Ah, Exatamente. o meu Não filho tem não o está que bom, você está fique lá fazendo na tua ali. casa. E acabou. Exatamente. Não Essa funciona. E na Irmandade responsabilidade. e nos templos, estão fazendo em alguns lugares a mesma coisa. O cidadão chega para entrar ao templo, para orar ou para ouvir alguma coisa, está com o celular tocando, não. Deixa o celular quietinho aí no teu lugar, ouça o que você veio ouvir, escute, né? Porque senão, filha, não dá. Então essa conversa, minha esposa não está bem, o meu marido não está legal, o meu filho... Então fica em casa. É a melhor solução. Não venha para uma reunião, não venha para o restaurante para conversar com as pessoas e não conversar nada. Enfim, agora eu vou deixar você falar, porque eu já estou falando demais. Vamos lá. Carl Rogers, um psicólogo, né, americano, ele Sim, diz que uma excelente maneira de mostrar a realidade do sujeito a ele mesmo é quando ele respeita o interior digno da confiança do valor na comunicação. Veja, o que está faltando tanto no ser humano, está tão superficial no beleza, tô pronto, vamos nessa, e isso aí não traz o quê? Confiabilidade, porque está faltando o contexto da oralidade. Minha preocupação hoje, professor, é que eu tenho atendido muitos idosos e adolescentes, faixas bastante distintas, é que os pois não. idosos, eles não são ouvidos e eles têm esse respeito e eles têm conteúdos para poder compartilhar com os adolescentes ou com qualquer pessoa por conta da sua experiência, mas ele não é ouvido, ele não perde os seus direitos e ele é usado para ser apenas um cuidador da família. Não fale com meu filho desse jeito, não é que desse jeito, não faça isso. Isso não é comunicação de família. E isso você está contratando uma pessoa para você quer. Isso partilhar. Nós temos que partilhar, nós temos que ouvir os avós. Os avós são experientes, os avós Com certeza. têm conteúdos linguísticos que podem orientar você em todas as áreas. Então, a família está segregada na comunicação, partindo por esses princípios que a atualização, até nas redes sociais, a senhora não sabe mexer nisso. Mas aquele conteúdo é justamente que a gente tem que passar ao outro, porque essa pessoa de mais idade vai te passar outro conteúdo que você não tem. E Com esses certeza. adolescentes A estão ficando Luciana, Lúcia superficiais. Maria, me perdoe, a Lúcia Maria, é importante que é o que você está falando, está dizendo assim, o idoso, além de ser utilizado, também serve para pagar as contas. Os avós estão pagando conta de muita gente aí, ou seja, dos filhos que não estão tendo condições de pagar. E tratam desta forma como você vem dizendo. Simplesmente, não é assim, não fale assim com meu filho, gente. Vou soltar um Como? spoiler aí para você aí de graça. Eu estou fazendo um projeto com Lúcia. Lúcia é uma advogada e trabalha com os idosos e a gente vê muito Ah, isso. que Lúcia é bom! formada em direito, é uma excelente profissional, mas ela faz essa Maravilha. parte com os idosos e ela diz, Cássia, eu viro psicóloga, porque os filhos querem dominar todas as ações dos pais, mas o que eles querem realmente dominar é isso. É isso aí. É o Recentemente, uma amiga, dinheiro, não é a veja, comunicação. Eles são lúcidos, eles têm é argumentação. isso. E a família cria conflitos entre um filho e outro, vai ficar tomando conta do dinheiro dos meus pais. Mas o pai e a mãe têm utilidade. Então, o quê? A segregação daquele espaço.
Onde é que está o respeito, a comunicação, o limite e, principalmente, a emoção de você dizer: eu posso te ajudar, eu posso estar com você, eu posso lhe auxiliar. Aquelas palavrinhas mágicas que a gente aprendeu lá atrás. E que hoje nós estamos criando, professor, uma síndrome que é terrível, que é a do falso imperador. Nós damos aos filhos, damos aos filhos, e os filhos acham que têm direito a tudo. Não tem frustração, não tem assim conquistas de espaço, e isso a comunicação é falha, porque a primeira coisa que ele vai lhe dizer é aonde entra aí a causa de um dos motivos do suicídio. Primeiro, não, porque ele não sabe lidar com isso. Ele não sabe porque o não já lidar chegou com tarde demais. Pois é. Ele não teve O não tem que vir conquistas. desde pequeno, desde a criança, desde os primeiros anos de vida, quando começam a perguntar coisas e querer coisas que não são possíveis, ou que pelo menos podem ser evitadas naquela idade, e nós estamos vendo que não há limite. Eu, recentemente, discutindo com uma amiga, ela na verdade, bem, não estávamos discutindo, estávamos conversando. Dialogando. Aí ela disse: o meu filho é fantástico, o meu filho é maravilhoso, o meu filho não sei o quê. Só que é um filho adulto, já tem idade suficiente para ter a própria família. Fala E ele não tá como nem uma aí. criança, né? Não, ele não tivesse fala como uma lidando- criança, ele é adulto, é uma Não. pessoa que andou na A pessoa que universidade, é estava formado, mas falando ele com usa. você parecia que falava de uma criança. É isso, ele usa o cartão de crédito da mãe, enfim, são vários casos semelhantes a esse, e a mãe não pode falar muita coisa não, porque se abrir o bico, ele dá logo uma interrupção: ó, para, não é por aí, quem manda aqui sou eu, você está fazendo errado. E aí eu fico me perguntando, como é que pode chegar a esse ponto? E você sabe muito bem que há casos de os filhos entrarem na justiça para embargar determinados negócios que os pais querem fazer, porque eles acreditam que vai perder. Exatamente. O pai quer vender uma Exatamente. propriedade para ter um pouco de melhor, um recurso melhor, para curtir a vida um pouco mais, não pode. Eu vou lhe dizer, querida, eu não sei não, coisa de louco. Olha, a Luciana Valença, a Lúcia, né? Lúcia Maria Lúcia Valença, Valença. ela diz que existem muitos conflitos, é uma tirania e que os índios têm uma grande sabedoria. Os mais velhos são sempre consultados, que é exatamente o inverso da nossa Exatamente. sociedade atual. É o que o Então, Oriente recentemente, faz, né? No Oriente, eles procuram os mais velhos nas suas dificuldades pessoais ou financeiras para pedir para saber como agir. orientação. Isso aí. Veja, o Isso aí. respeito. Recentemente testemunhei uma avó com uma menina de 4 anos, a menina dizendo a ela que queria um celular e tal, e ela dizia: minha filha, na verdade não queria um celular, queria o celular dela, para poder na hora ali jogar, fazer alguma coisa. E as meninas, essas crianças de hoje, 4, 5 anos, sabem mexer no celular melhor do que a gente, elas Com mexem lá em certeza, tudo. elas já E nasceram aí com o ela, dedinho assim, ó. oxe, e vai lá e mexe naquilo tudo e fez uma ligação, não sei para quem, porque ela viu a fotografia, viu a pessoa, não sabe o nome ainda, mas viu lá, chamou, começou a conversar. E a pessoa do outro lado dizia: mas vem cá, você está sozinha em casa? Como é que você está? Ela: não, minha avó está na cozinha fazendo almoço, eu estou aqui do lado, sentada na sala, conversando normalmente. Enfim, foi uma pessoa amiga da família que atendeu e que depois explicou à vovó que tinha conversado com a miúda. Agora imagina que também há casos, que você já deve ter visto, de cair na mão de um pedófilo, de um desses que andam por aí atrás das crianças. Como é que seria? Se ele fica e sabe jogar as palavrinhas, sabe falar as coisas. Também conheci um caso em Pernambuco terrível, que eu não quero mencionar sabe aqui. agradar, vai falar exatamente aquilo que ele quer ouvir. Que os pais deveriam fazer. Nós estamos dando apoio, eu dou total apoio a você, você pode ser livre, eu posso lhe pagar isso, eu posso lhe pagar aquilo. Então, a pessoa, o adolescente já tem aquela sede de liberdade, os hormônios à flor da pele, que aí também vamos construir-nos o desde pequenininho. Você pode, você não pode. Dessa forma, não. Veja como, olhe, procure isso. Brincou, guarde seus brinquedos. Mas, mamãe, por que eu tenho que guardar os brinquedos? Porque foi você que estava brincando. Aí eu escuto muito isso, professor. Mas eu pago uma pessoa para fazer isso. Mas aí é que é o engano.
Nós temos que aprender a ser individuais dentro de um contexto social para poder conviver e se comunicar. Senão eu vou chegar aí agora, vou pegar a sua xícara que você está tomando água e acho que é muito natural. Mas eu, na minha casa, eu faço isso. E não é por aí. Não, claro que não. Então, e lembrando, onde Cássia, que está nós essa pais também comunicação? temos um momento que nós também temos que dizer, não, eu não posso, eu não tenho como fazer. Isso. Porque eu ouço também É uma amiga aqui da educativo. rua, fiz um sacrifício no Natal para comprar para o meu filho, ele queria um novo celular e eu não tinha dinheiro, tive que pedir emprestado no banco e não sei o quê para agradar, e hoje ele nem liga para mim. É o falso O imperador. que você está esperando? É Vai ganhar o amor do filho com um celular novo? Você é serviçal terrível. daquela criança. Você é serviçal. Você não consegue criar aquela comunicação da relação. Por isso, quando todos estavam dentro de um espaço extremamente conflituoso, porque os pais tinham que ser serviçais, tinham que fazer um trabalho remoto e a criança ela não sabia o seu contexto da individualidade participante na família. Então, Pronto, assim, a família não é só as pessoas morarem no mesmo lugar e cada qual tem sua atividade e a gente se chega, dá boa noite, boa tarde, não, esse é meu pai, essa é minha mãe. Isso é segregar a comunicação. Mas aonde estão os laços afetivos que você está fazendo na comunicação? Eu me lembro que quando eu queria alguma coisa que eu estava indecisa, eu procurava aquela pessoa que eu mais confiava, ou pai ou mãe, e dizia, olha, eu estou passando por isso e gostaria de saber a sua opinião. Hoje, você vê que tem pessoas não estão fazendo isso. Vão no Google. Pelo contrário. Qual é a opinião? Pererê, pererê, pererê. Eu já sei como é que resolve. Eu já sei como é que faz. E quando você vai conversar com um estudante desse, é uma coisa superficial. É uma coisa que, por exemplo, em trabalhos de escola, são dos resumos. Líamos naquela época diversos livros para ir um único vestibular. Hoje, nós somos estimulados a ser rápidos, não ter consistências no conteúdo, porque lemos os resumos. Então, veja, como é que eu posso desenvolver uma redação, desenvolver um processo de comunicação? Aí eu tenho energia acumulada, eu tenho oralidade linguística acumulado, você vai explodir e você parte para a parte pior da história, a agressividade. Porque você não aprendeu o que é comunicação familiar e o que é limite. E tem gente que se culpa como mulher apanhando do homem ou o homem apanhando da mulher, porque não, eu sou dessa forma, fui eu que errei, foi por isso que eu apanhei, e vai se acostumando com essa história. Então, como Cássia, a comunicação aqui o Marcel Fonseca conflitos? Escreveu assim, hoje a opinião não é mais dos pais, é do Google. Você entra no Google e pede uma orientação chamada tutorial. Você não pergunta mais a ninguém. Você vai buscar o tutorial e aí aparece lá um famoso guru, e o Marcel sabe do que ele está falando, que ele fica danado da vida com isso, porque não se procura mais quem tem a experiência. Não, você procura um tutorial. E, além disso, tem esse detalhe também. Recentemente, quando eu falo recentemente, pode ter sido há 1 ano, 2, conversando com um amigo mais experiente na área em qual estava trabalhando eu, perguntei e ele me respondeu exatamente isso. Meu caro, eu estou sem tempo. Vai no Google ou vai no YouTube que você tem lá um tutorial. Procura lá que vai sair. E até no caso dos casos familiares. Isso é uma loucura. Agora, a tua amiga Lúcia Maria escreve assim, em breve teremos que lidar com os avatares
O metaverso já também, que é um tema até muito interessante para a gente trazer para cá, o metaverso já está na ponta. Imagina, já está na porta. E eu já vi alguns casos que já estão funcionando, e eu fico me perguntando, gente, isso deve ser uma loucura. Porque você viver uma vida irreal, né, que é dentro da internet, como se fosse a realidade. Vai ficar pior do que está. Você imagina, lá você pode... São os famosos hologramas. Eu vou citar assim, o conjunto ABBA, né? Ele está preparando uma turnê internacional nessa transformação do metaverso. Então, assim, todo mundo vai comprar ingresso e vai ver o show. O ABBA vai estar naquele local, mas é naquele local que eles estão construindo, e vai aparecer os hologramas naquele lugar onde você vai assistir. Então, eles podem estar em qualquer lugar do mundo. Então, vamos ter que conviver com isso. Aí, eu trago um processo, professor, que Zé Cabaleiro, que eu gosto muito numa música... Zé Cabaleiro. É assim, ele diz, mãe, a música dele é Mamãe no Face. Aí ele, em todos os seus versos, aí tem um verso que eu acho fantástico, que ele diz assim, mamãe, o fato é que eu estou na moda. Mamãe, eu fiz um disco foda. Faz um download aí, ouve e me diz. Faz um download aí, ouve e me diz. Aí no Face, porque eu não me comunico com você. Olha só. A mãe tá chamando a atenção total, é a realidade. Total! Claro. Ele uma faz loucura a isso. música Zé Cabaleiro e dizendo, mamãe, tô no Face. Quer dizer, estão se comunicando, tem gente que está se comunicando que não é comunicação. Mandando recado, tô no quarto, fala pelo WhatsApp. Tô no quarto, tô aqui fazendo isso. E os resumos são assim. Aí você vê, isso não é uma besteira. Isso é uma coisa forte porque não tem emoção. Você não mexe com o seu emocional para você transpor naquelas conexões. E como é importante você estar consciente do que está fazendo e fazer o contexto de ou tristeza, ou de alegria, ou de abraço, ou de motivação, de aconchego, de acolhimento, que é isso que a comunicação transfere e é isso que você recebe. E aí onde estão exatamente todo o transbordar do conflito, o não olhar para o outro. Não é que seja numa tela, mas o resumo do sentimento de você não conseguir transpor para o outro, o seu verdadeiro. E isso gera milhões de patologias e um vulcão de energias acumuladas dentro de você, professor. E é difícil trabalhar com isso. É como diz Bauman, o escritor polonês, de que hoje nós temos diariamente 500 mil novos amigos, ou 500 novos amigos. E ele, até os 70 anos de idade, conseguia contar nos dedos quantos amigos ele tinha. E um jovem numa universidade em Polônia, na Polônia, em Varsóvia, disse a ele, professor, eu hoje de manhã no meu Facebook consegui 500 novos amigos. Então é muito fácil você falar, você é minha amiga, e daqui a pouco não é mais. Exatamente, daqui a pouco não é mais. É como os casamentos que nós estamos vendo aí, nos primeiros problemas. Ah, quer saber? Vá para o teu lado que eu vou para o meu lado. Eu conheço um casal aqui que depois de 2 anos juntos, chegaram à conclusão que o custo para estarem juntos era muito alto, os dois trabalhando. Ele voltou para a casa dos pais, ela voltou para a casa dos pais e continuam casados, tipo assim, vamos nos ver uma vez por semana, uma vez você vem dormir aqui, outra vez eu vou lá. E eu digo a você, querida, eu não sei até que ponto um pai ou uma mãe, os pais têm essa responsabilidade de ter que estar aguentando, e já está há 4 anos nessa de novo, né? Voltou totalmente como se fosse um bebê. Enfim, eu não quero me envolver nisso, porque quem está me ouvindo sabe de que eu estou falando.
Mas é uma situação super esquisita essa. Por quê? Porque lá atrás faltou a comunicação, dizer, meu velho, eu estou responsável até você conseguir o teu pé de meia, até você estar pronto para a vida. E Conquiste a pronto para a vida. vida é saber fazer, por exemplo, um arroz com feijão. Sabe, eu vou te contar rapidamente. Eu morava na Alemanha e o meu irmão caçula veio para passar uns dias conosco lá. E um determinado dia, a mãe do meu filho, a Connie, a minha ex, ela chamou ele, uma mulher fantástica, ela chamou ele na minha frente e disse, eu preciso falar com teu irmão. E ela falava muito bem espanhol. E ela disse a ele, você entende espanhol? Ele, claro, meu pai é espanhol, ele falou sempre com a gente espanhol, não tinha problema. E ela disse, aqui também é tua casa, portanto, lave tua roupa, faça tua comida, pega o que você quiser, porque eu não sou tua mãe. Na lata, que é diferente da gente. Íamos ficar enrolando, enrolando, falava comigo para eu tentar explicar, e ela foi na lata. Ele aprendeu a fritar ovo lá. Por quê? Minha mãe a mim me ensinou a fazer tudo, mas ele era o caçula, querido. Ele tinha tudo que ele queria. Ele queria um ovinho, ele está ouvindo a gente agora. Queria um ovinho frito, quem fazia era a mamãe. Queria um bifezinho, quem fazia era a mamãe. Olha, mãe, eu estou chegando daqui a pouco. Aliás, ele chegava, vou tomar banho, esquenta para minha comida. Ela fazia tudo para ele. Era uma, na minha opinião, quer dizer, eu entendo assim, era para ela uma satisfação enorme, porque Isso. afinal ela tinha como um filho Mas que ela amou, você enfim, amava os outros partilhar todos também. isso, você pode compartilhar isso. Eu tenho uma cena maravilhosa de uma grande Sim. amiga, Giovana Paula, que ela tem um filho de 5 anos, Rubinho, e que Rubinho dá aulas a gente, que você não, ele sai com cada coisa, que se você quiser fazer uma live com ele, você vai ficar assim. E ela coloca um banquinho na cozinha e ela vai fazendo as coisas e ela faz, corta isso, e vai cortando. E nós ficamos conversando e Rubinho fica conversando conosco, com a pouca idade dele, e ela vai ensinando a fazer as coisas assim, brincando. Mas é ela que faz isso, entendeu? E ele tem as responsabilidades. Se ela não tiver o incentivo, a criança não sabe, casa. É normal. Pois é. Olha, acabou aqui, tira. Não é assim. Mãe, hoje eu estou cansada, tá certo, eu vou fazer. Ela faz, mas ele sabe que aquilo é obrigação. E ele diz para mim, tia Cássia, isso aqui quem faz sou eu, mas hoje eu estou com preguiça, eu pedi à minha mãe. Eu digo, ótimo, Rubinho. E eu sigo assim os caminhos dele, porque ela faz com que todos os filhos, marido, participem de toda a construção. E é incrível, o sofrimento da pandemia, da quarentena, por ser uma casa pequena, que ninguém tem mais casa grande hoje em dia, pequena, Não. foi bem E quem tem menos sofre, porque é muita coisa. bem menos Claro. conflitante, porque eles já faziam isso, eles estavam conversando, eles faziam tudo dentro de casa. A única coisa foi a preocupação do trabalho. E peguei, assim, o pai trabalhando, e ele pegou, botou uma mesa do lado, ele disse, aqui é meu trabalho. Aí ficou assistindo a aula, e o pai trabalhando do lado, e ele lá, eu disse, o que é que você está fazendo aí, vendo o vídeo? Ele disse, eu estou no meu escritório. E ele não atrapalhava o pai. Então, assim, já era uma coisa pré-estabelecida. Os maiores conflitos foi, Cássio, eu não consigo colocar o meu filho na frente de uma câmera para assistir a aula. Lógico. Quando foi que isso foi construído em casa? Vamos, filho, assistir um vídeo junto. Nós não temos essa educação como tem lá fora, que você é uma coisa natural, a educação híbrida. Ou você assiste na escola, ou você assiste em casa. Isso são os pais que decidem. É uma escola natural. Estávamos chegando com um processo EAD aqui, mas agora, devido à pandemia, a coisa foi muito rápido digital. Então, essa sistematização... Nem todos se adaptaram. Pois é. Essa sistematização de estarmos em casa foi educacional. Nós não tínhamos. Éramos todos... Não. Chegávamos, pouco partilhávamos e saímos. E aí, quando todos se juntou, cada um falava de um jeito. Ninguém se conhecia. Todos éramos moradores.
Olha ela aí, ó, Giovana. Ela entrou agora, estava falando de Rubinho. A Ela... propósito, Cássia, a Índia, eu Oi. quero que você entenda que ela está no contexto. Faustão, Lígia. de acordo com ela, está Lígia. escrevendo. É Lígia. Lígia, É pronto. uma seguidora, Ah, Lígia. pronto. Ela está dizendo, Faustão, há mais ou menos 3 anos, mencionou que o filho mais novo enviou uma mensagem de zap para ele e o que separava os dois era apenas uma parede, cada um estava na mesma casa, cada um no seu quarto. E eu vou lhe dizer mais. Recentemente eu ouvi também de uma conhecida dizendo assim para mim, professor, eu acho que estou ficando maluca. Eu disse, o que houve? Eu estava no meu quarto, num apartamento pequenininho, e eu mandei mensagens para a minha secretária, que era a cozinheira dela, uma mulher, a menina que faz a limpeza e ajuda lá na cozinha, para ela, o que ela ia fazer de almoço, o que ela podia fazer. Veja, ela está a alguns metros de distância, Coisa. com o celular na mão, mandou a mensagem, eu não sei como foi, porque a menina também devia estar trabalhando, mas também respondeu, explicou o que era, e ela disse então que ela queria almoçar, e disse também mais. E quando tiver pronto o almoço, por volta das 11h30, 15 para meio-dia, você me avisa que eu vou almoçar. E imagina, tudo isso dentro de um apartamento que não tem 60 metros quadrados. E aí nós ficamos pensando, como é que eu vou me comunicar com o olhar nos olhos? Que muita gente é o meu trabalho. Que a gente está fazendo. A Pronto, gostei humanização. demais disso. Nós estamos falando muito em humanizar sem sermos humanos. Nós não estamos mais. Está ficando tudo tão simples, sabe? Ah, você não quer, então lasque, deixa para lá, não me interessa. Nós não estamos mais argumentando, não estamos mais sendo empáticos. É falta do poder que nós tínhamos de ensinar o conquistar. Então, assim, não dava para a próxima. Não tem o estímulo da conquista. Não tem. Não, e também de ser empático, de ter um pouco de tolerância. Ninguém mais quer ter tolerância nenhuma. Você faz do meu jeito ou acabou. Está ficando louco. Olha, a Giovana manda para você obrigada pelo carinho. Não sei se você está vendo aí também, porque no meu celular não vejo nada. Eu vejo aqui no computador. Mas, querida, nós estamos com 1 hora praticamente de bate-papo. Eu lhe interrompi algumas vezes, mas peço perdão se foi demais. Eu gosto de conversar. Queremos falar, veja, sem dúvida, você tem muito a nos ensinar, você tem muito a compartilhar, isso é muito legal. E eu espero que a gente possa, no futuro próximo, não muito longe, não vamos falar em 2 anos, que não é nem 1 ano, daqui a alguns meses, vamos marcar uma outra live. Se você achar no teu canal, a gente faz, ou aqui no meu canal, legal. Vamos lá, gostei demais de conversar contigo. Vamos fazer aqui um coraçãozinho, sorrindo para quem vai fazer a foto da gente aí, ó, o coração com a mãozinha, isso. Aí, pessoal, faz a foto, manda para a gente aí. A Graça Ramos, a Pirria, a professora Aruzi, que gostam de fazer essas fotos, façam as fotos agora, Giovana! Mostrando aí os jeitinhos. Toma... Yoko Farias é uma pessoa maravilhosa, uma sobrinha linda, que eu tenho Ela está aplaudindo você aí, ó. Minha filha, Mas, professor, muito obrigada. Querida Cássia, nós estamos chegando no finalzinho. Eu quero muito que você... A convivência das pessoas e se comuniquem. Troquem ideias, aprendam a ouvir músicas que transmitam conteúdos e que façam vocês refletirem o aqui e agora para transformar o melhor possível em emoções positivas à sua vida e à vida do próximo. Precisamos disso e de um carinho e de emoções merecidas. Muito obrigada. E sem medo, professor. Que hoje eu percebo as pessoas estão com medo de amar, com medo de dar o coração, com medo de dizer legal, vamos junto. Até porque muita gente quando diz eu te amo, está esperando a resposta, está esperando a mesma coisa. Ah, eu te amo também. E quando não acontece, querido, o bicho pega. Querida, beijão para você. Obrigada. Muito obrigado. Até Fantástico, a próxima. Adorei. Muito obrigada. Viu? Até a próxima. Tá, okay. Uma boa noite. Até a Tchau. Próxima. Boa noite. Tchau.